Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Prova Final. Um programa feito numa parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Sejam todos bem-vindos. Permita-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e, além de ser um dos apresentadores do programa Prova Final, sou também professor de Direito Constitucional e também de Estatuto da Criança e do Adolescente da Rede de Ensino LFG. Para aqueles que não conhecem a estrutura do nosso programa Prova Final, eu vou apresentar nesse instante. Nosso programa Prova Final é dividido em 3 partes. Na primeira parte do nosso programa, denominada O Tema do Dia, o professor apresenta, no caso do programa de hoje eu apresentarei, um importante tema do direito. E qual será o tema do programa de hoje? Hoje nós falaremos sobre medidas socioeducativas. Isso mesmo, aquelas medidas que podem ser aplicadas aos adolescentes quando eles praticam um ato infracional. Por exemplo, se um adolescente de 17 anos pratica um roubo, um estupro, um homicídio, quais são as medidas que podem ser aplicadas? Esse é o nosso tema do dia. O segundo bloco do programa de hoje, nele responderei a perguntas encaminhadas por telespectadores de todo o Brasil. Esse segundo bloco é denominado Pergunte ao Professor. Mas saiba que você também pode participar do nosso programa. Caso você queira mandar a sua indagação, a sua dúvida, a sua observação, pode entrar em contato conosco por meio do nosso endereço eletrônico, que é provafinal@lfg.com.br. E por fim, no terceiro e último bloco do programa de hoje, é um bloco especial destinado àqueles que estão se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. Nesse último bloco, responderei questões que já caíram nessa prova. Então, se você está se preparando para o exame de ordem, saiba que essa é a melhor maneira de se preparar para a prova, verificando as questões que já caíram. Esse terceiro e último bloco é denominado o X da questão. Diante do exposto, meus caros amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um programa Prova Final. E vamos logo para o primeiro bloco do nosso programa, o bloco denominado Tema do Dia. Começamos nesse instante o primeiro bloco do nosso programa, o bloco denominado o Tema do Dia. E agora, nesse instante, vamos falar então sobre medidas socioeducativas. O que é isso? Primeiro vamos nos contextualizar. Meus caros amigos e amigas, segundo a Constituição Federal, no artigo 228, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Portanto, os menores de 18 anos não praticam crime. Pergunto a vocês, os menores de 18 anos praticam o que então? O que eles praticam? Segundo a legislação brasileira, menor de 18 anos pratica ato infracional. Portanto, as crianças, os adolescentes não praticam crime, praticam ato infracional. Mas qual a diferença entre criança e adolescente? O que diferencia um do outro? Eu te respondo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças são as pessoas com menos de 12 anos. Então, criança, menos de 12. Adolescente é a pessoa de 12 até 18 anos. Então, criança, menos de 12, adolescente, de 12 até 18. E tanto a criança quanto o adolescente, como eu disse, não praticam crime, praticam ato infracional. Mas qual a consequência de um ato infracional praticado pela criança, praticado pelo adolescente? Qual a consequência?
Eu te respondo. Se a criança pratica um ato infracional, pode ser aplicada a ela uma medida de proteção. Isso mesmo, uma medida protetiva, uma medida de proteção, prevista lá no artigo 101 do ECA. Há várias as medidas de proteção lá previstas. Nós temos encaminhamento aos pais ou responsável, matrícula e frequência na escola. São medidas mais tênues. Temos medidas intermediárias como tratamento psicológico, psiquiátrico, tratamento de toxicômanos. E temos medidas de proteção até mais gravosas, como é o caso do acolhimento institucional ou familiar e a colocação em família substituta. Então, volto a dizer, se a criança pratica um ato infracional, ser-lhe-á aplicada uma medida de proteção. Mas agora, e se o adolescente pratica um ato infracional? Bem, segundo o ECA, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, se o adolescente, pratica um ato infracional, será imposta a ele uma medida socioeducativa. Uma medida socioeducativa, isso mesmo. E atenção, é muito importante isso. As medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente são aplicadas apenas e tão somente pelo juiz. Então, somente o juiz pode aplicar medidas socioeducativas. O Ministério Público não pode, o Conselho Tutelar não pode, ninguém pode aplicar medida socioeducativa, apenas e tão somente o juiz. Tudo bem? E quais são essas medidas socioeducativas? Esse é o principal tema do programa de hoje. As medidas socioeducativas estão todas previstas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, basicamente, eu vou elencar e explicar para vocês essas medidas socioeducativas na ordem do ECA. A primeira medida socioeducativa que lá está é a advertência. Isso mesmo, a medida socioeducativa de advertência. No que ela consiste? A medida de advertência consiste, segundo palavras do próprio ECA, numa admoestação verbal. Ou seja, é uma reprimenda verbal aplicada ao adolescente. Aplicada por quem? Aplicada pelo juiz. Então, o juiz pode aplicar uma advertência ao adolescente infrator. É claro, não é, meus amigos, que essa medida socioeducativa de advertência só vai recair ao adolescente que pratica atos infracionais menos graves. Não há que se imaginar uma advertência para um homicida, um traficante, um latrocida, um estuprador. Claro que não. Então, a advertência se destina a medidas socioeducativas menos graves. Essa, portanto, a primeira medida socioeducativa, a advertência. Segunda medida socioeducativa que temos é a obrigação de reparar o dano. Isso mesmo, clássica no exame da OAB, clássica em concursos públicos, a medida de obrigação de reparar o dano é uma das medidas socioeducativas. Obrigação de reparar o dano que só vai ser aplicada, só vai ser imposta, se aquele ato infracional teve reflexos patrimoniais. Evidentemente, se houve reflexos patrimoniais. Então, por exemplo, se foi praticado um ato infracional de furto, apropriação indébita, estelionato ou dano ao patrimônio alheio. Então, essas medidas socioeducativas justificam, sim, essas atitudes, esses atos infracionais justificam a medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano. Mas um detalhe importante que eu preciso lhes dizer. Essa medida de obrigação de reparar o dano